Voltando então à nossa primeira apresentação, a gente vai falar agora sobre um pouco do histórico dos sistemas de bancos de dados e como que esse histórico acaba se refletindo em que tipo de tecnologia nós usamos hoje em dia, como os produtos se dispõem tanto em termos de pesquisa quanto no mercado, e mostrar que a história de banco de dados é uma história bastante interessante que data dos bancos relacionais só alguma coisa em torno de 50 anos, e pensando em outras maneiras de armazenar e recuperar informações de forma eficiente dentro dos sistemas de computação, mais tempo ainda. É importante lembrar sempre que a história se repete. Vários conceitos interessantes em computação acabam sendo reutilizados ao longo dos anos, seja porque os problemas voltam a se repetir, seja porque, eventualmente, em computação a gente soluciona algumas questões a um certo instante no tempo, mas ou a gente não tem recurso suficiente para implementar aquela solução de forma adequada naquele momento, ou de forma completa. Então, a gente implementa isso de uma forma parcial, mas revisita a ideia mais tarde para criar novas implementações, para criar novas soluções. Esse é o motivo para que em qualquer tipo de projeto de pesquisa ou desenvolvimento, seja na área acadêmica, seja na área de indústria, a primeira coisa que você faz é buscar soluções que já tentavam resolver aquele problema no passado. Pode ser que você encontre soluções que não tiveram tanto sucesso no passado, ou porque não conseguiram ser implementadas a contento, ou porque não havia recurso suficiente em termos de hardware ou de outras plataformas de software para conseguir implementar aquela solução no passado. E aí você tem uma grande oportunidade que é conseguir trabalhar com reviver uma tecnologia, agregar mais informação na tecnologia para que você consiga criar uma solução para um problema atual. Boa parte dos problemas de bancos de dados que nós tínhamos no passado ainda são relevantes hoje. Nós ainda pensamos em problemas de tamanho, o tamanho mudou bastante, né, obviamente, mas ainda as soluções se dedicam a tentar solucionar tamanho. Uma coisa era você resolver um problema de poucos milhões de registros em um banco de dados, quando você tinha hardware da década de 80, o hardware era muito limitado, então você tinha que usar soluções bem interessantes para isso. Hoje em dia, nós temos um hardware muito maior, obviamente, mas temos Big Data, temos bilhões, trilhões de registros, então o problema continua acontecendo. E as soluções, obviamente, evoluem, mas você ainda continua tendo que aplicar essas soluções dentro dos sistemas de bancos de dados. Tem uma série de disputas também, sejam elas reais ou não, que se repetem frequentemente. Então, nós tivemos uma disputa nos anos 70 sobre os bancos relacionais versus os outros todos. Logo depois tivemos a disputa dos bancos orientados a objeto versus bancos relacionais. Depois, mais recentemente, SQL versus NoSQL, SQL versus NoSQL. E essas disputas, na realidade, boa parte delas não se configura como uma disputa completa, porque você não tem opositores, você tem atores complementares. A disputa entre SQL e NoSQL não é uma disputa real. Você vai usar NoSQL para algumas soluções e vai usar SQL para outras. E boa parte das vezes isso acontece. Você não tem soluções que sejam completamente melhores em todas as áreas. Quem dera nós tivéssemos uma solução em banco de dados ou em qualquer outra área de computação que fosse o que a gente chama da bala de prata, silver bullet. Que você aplica aquela solução e ela é melhor em todos os cenários, de todas as maneiras. Infelizmente, é difícil que você encontre qualquer área onde isso aconteça. O que a gente mais faz é usar soluções diferentes para problemas diferentes e acaba tendo que integrar essas soluções de alguma maneira. E um ponto interessante é que as soluções, os conceitos de banco de dados podem não ser tão novos assim. Eventualmente você tem conceitos que você revisitou de bibliografia antiga, de produtos antigos, e readequou para os tempos atuais, ou alguma coisa que funcionava de uma certa maneira num hardware dos anos 70, 80 ou 90, vai funcionar de maneira diferente em hardwares atuais. Nós temos várias coisas acontecendo em banco de dados, ou em hardware que impactam o banco de dados, como o fato de você usar SSD, que recentemente passou a ser comum em storages, e você pode se beneficiar de diferenças em relação a discos rígidos e SSDs para tornar o banco para dar mais desempenho para o banco. E mais recentemente a gente já está testando tecnologias como NVMe, que são memórias não voláteis, não volatile memory. E nesse sentido, não volatile memory. E nesse sentido você tem mudanças mais drásticas, porque num storage engine de um banco de dados você tem que ter várias camadas de cache, por exemplo, porque em geral a memória do computador é muito mais rápida do que o armazenamento que você faça, quer seja ele um HD ou mesmo sendo um SSD. O SSD ainda assim não é tão rápido quanto memória. Com a memória não volátil, você vai aproximar muito mais isso, e talvez o cache que antigamente servia para otimizar
o teu acesso vai acabar atrapalhando, porque ele é mais uma camada no meio, sendo que você pode acessar a memória de forma direta. Então, diversas mudanças estruturais acontecem. E, novamente, o aprendizado do passado acaba sendo muito útil para cá. Tem um artigo muito interessante que é o What Goes Around Comes Around, do Stonebraker e do Hairston. Eu vou falar mais sobre o Stonebraker aqui, sobre Michael Stonebraker nessa apresentação. E ele mostra como várias coisas que aconteceram no passado voltam a acontecer novamente no futuro em computação. Problemas que nós tínhamos e que nós achávamos que havíamos superado voltam a acontecer porque o cenário mudou. Soluções que foram descartadas no passado passam a ser relevantes mais tarde. Então, conhecer o histórico de banco de dados, conhecer o que aconteceu, conhecer as principais tecnologias é muito relevante para que você possa se safar de problemas no tempo futuro. O histórico eu vou começar pelas regiões pelas décadas mais antigas. Eu me inspirei em vários papers e várias apresentações de outros professores de outras universidades, notadamente papers do Stonebraker, apresentações de um professor chamado Pavlo, da Carnegie Mellon University, o Andrew Pavlo, que se preocupam em dar esse contexto histórico para os alunos, porque pode ser relevante para que você sempre resgate alguma coisa e olha, aquela tecnologia lá dos anos 60 pode me ser útil agora, cria um novo produto ou soluciona um problema local. E até os anos 60 nós não tínhamos basicamente um sistema gerenciador de banco de dados. O que nós tínhamos eram sistemas onde você se preocupava em organizar arquivos e em indexar arquivos. O que já por si só já é um problema bem complexo. Vocês devem ter visto em estrutura de dados como índices funcionam. Nós vamos ver novamente isso aqui em banco de dados. E nós tínhamos sistemas onde arquivos organizados e acessados por uma linguagem chamada COBOL eram acessados ou por ISAM ou por VISAM. E eu cheguei a usar ISAM quando eu estava na minha graduação, vendo sistemas assim nos anos 80 do século passado. Mas era uma maneira complexa de você acessar suas informações e toda e qualquer integração era feita pelo programador. E quando a gente delega muita tarefa para o programador, evidentemente você vai aumentar também o número de bugs que você gera no seu sistema e os custos também sobem para você ter que corrigir esses bugs e as integrações e todo o resto. Em 1966, a IBM criou o Information Management System, que era basicamente o primeiro sistema onde você tinha alguém que se preocupava em acessar e organizar os dados que não fosse o programador. Então o programador delegava isso para algum software que ficava executando e que mantinha um certo controle sobre os dados. Não era um produto completo como os sistemas gerenciadores e bancos de dados que nós temos hoje em dia, mas ele já se preocupava em fazer esse acesso de forma que o programador tivesse um número de preocupações, um número de tarefas menor. Ele foi basicamente feito pela IBM para conseguir controlar os pedidos do sistema do programa Apollo, da NASA. Então vocês podem imaginar que para construir uma espaçonave Apollo e um foguete Saturno V, que é simplesmente a máquina, o motor, a máquina mais potente que a humanidade já construiu, por mais que seja bastante antigo, você tinha uma infinidade de peças. A NASA, obviamente, contratava um monte de empresas para fazer isso, cada empresa era responsável por uma parte disso. Tem aquele filme da Apollo 13 que mostra isso muito bem, né, que fornecedores diferentes tiveram que entrar em acordo para conseguir salvar a Apollo 13. E você pelo menos tinha aqui dentro um modelo de dados que era fixo, não ficava a cargo do programador. Tinha um modelo hierárquico. O modelo hierárquico permitia que, se o programador errasse em alguma coisa, ele acabasse gravando o mesmo dado em locais diferentes, o que era ruim. Eventualmente você precisava disso para ter um desempenho um pouco maior, mas tinha que lembrar disso depois, tinha que controlar isso mais tarde. Quer dizer, o programador, para ter um certo desempenho, ele gravava o mesmo dado em dois locais diferentes, sabendo disso, né? Intencionalmente fazia isso. Mas ele tinha que lembrar mais tarde, quando fosse, por exemplo, você grava o dado do mesmo cliente em dois locais diferentes da estrutura hierárquica. Quando você vai atualizar, para a leitura fica mais rápido, mas quando você vai atualizar aquele dado, você tem que lembrar que você gravou em dois locais, correndo o risco de você deixar o dado inconsistente. Então, você atualizava em um local e em outro não, né? Não tinha uma independência específica de hardware e software. Essa independência específica significava que o programador ainda assim tinha acesso mais ou menos físico aos arquivos. Não havia um sistema que isolasse o programador disso, que seria interessante. Mas, independente disso, o Information Management System existe como produto da IBM até hoje, basicamente, e é um produto bastante interessante. Nos anos 70, isso começou a ficar um pouquinho mais avançado,
porque você criou um padrão, uma metodologia específica para que você acessasse os dados a partir de linguagem COBOL. Dá para fazer um paralelo muito pálido com o que a gente tem hoje em dia com as camadas de persistência, mas o Codasil tinha essa intenção. Na realidade, desde o início, a gente tinha a intenção de afastar os programadores do acesso puro e físico aos dados. Basicamente, não porque a gente não gosta muito de programador, mas porque, e eu sou um programador, mas porque, basicamente, se você delegar muita tarefa para o programador, ele vai acabar criando bugs porque é um ser humano. É inevitável que você acabe tendo alguns bugs a mais. Então a ideia era você diminuir as tarefas que o programador tinha. Então o programador codificava a função do programa e o acesso aos dados era controlado pelo Codasil. Como ele acessava os dados, como isso acontecia, e aí você já retirava da carga do programador muitas tarefas, ele passava a se preocupar somente com a função e o Codasil se preocupava com o acesso aos dados, e isso diminuiu absurdamente o número de bugs e aumentou a produtividade de uma forma muito grande, resultando num abatimento de custos muito grande. A nossa indústria de software, precisa ter um custo reduzido. E foi tão importante que o Charles Bachman, que foi o criador disso, ganhou o Turing Award por isso. Vocês devem lembrar disso. O Turing Award, o prêmio Turing, é o nosso prêmio Nobel da computação. Então, a cada ano é escolhido um pesquisador, um cientista, um técnico, um engenheiro, que contribuiu de forma profunda para o avanço da computação naquele ano. E não necessariamente precisa ser um cientista, não necessariamente precisa ser uma pesquisa muito abstrata, onde você não tem muito acesso aos detalhes dela. Pode ser alguma coisa eminentemente prática, como foi essa do Codasil. Bastante específico. Ainda assim acabava tendo algumas queries mais complexas, porque era um modelo baseado em rede, de alguma forma semelhante ao modelo relacional, e você ainda tinha um acesso físico, um pouco de acesso físico aos arquivos, lembrando que é os anos 70. Então, obviamente, o hardware e o desenvolvimento do software na época, metodologias, ainda era bastante incipiente. Dava para ter certeza de que, por exemplo, só o fato de você ter linguagens como COBOL, Fortran na época, já tornava um desenvolvimento drasticamente mais simples do que tinha sido poucos anos no passado, em relação àquela época. Nos anos 70, então, aconteceu uma pequena revolução que é o que sustenta os bancos de dados, basicamente, até hoje, os sistemas de bancos de dados. Um matemático que trabalhava para a IBM Research pensou em um modelo onde você isolasse completamente o programador de quais são os detalhes da implementação e pensasse nos dados de uma forma bastante abstrata, o que para a época era extremamente abstrato. Era o fato de você pensar nos dados como se fossem tabelas de informações, tabelas bidimensionais, pequenas planilhas, levando em conta que as planilhas também foram desenvolvidas nos anos 70, 80 mais ou menos, e você pensava nos dados com essas divisões de informações e com o conceito de entidades. Então, as informações de uma certa entidade estavam representadas numa tabela. E que as entidades se relacionavam entre si. Então, se você tem um sistema acadêmico, por exemplo, há uma relação óbvia entre um professor e um aluno. E a relação entre o professor e o aluno se dá através de uma disciplina. E a relação entre o aluno e a disciplina se dá através de uma matrícula, porque, bem na verdade, uma mesma disciplina é ofertada de forma diferente. Ainda existe a oferta de disciplina, claro, né? Tem uma disciplina ofertada em diversas turmas diferentes. O aluno se matricula numa certa turma, de uma certa oferta, de uma certa disciplina que tem um professor colocado ali dentro. Então, os dados, inevitavelmente, são relacionados. Quando você vende um produto, você relaciona a entidade vendedor, se for o caso, com a entidade produto, com uma entidade que vai ser o pedido, a ordem, a nota fiscal, com mais entidades financeiras e coisas assim. Ele criou isso de uma forma bastante abstrata e criou o que a gente chama hoje em dia, o que ele chamou de modelo relacional. O que ele percebeu é que o programador perdia muito tempo cada vez que, por acaso, havia alguma mudança no hardware ou no esquema do banco de dados. Alguma mudança que não mudava fundamentalmente como o dado era, mas que mudava como ele era armazenado e mudava mais algum tipo de característica dele. Quer dizer, um programador dimensionou mal, ou um DBA, um administrador de dados, dimensionou mal qual seria o tamanho de um campo e teve que aumentar o campo nome de 40 caracteres para 50 caracteres. Isso já levava a mudanças dentro do código, isso era ruim. Nem mesmo era mudar o nome de um campo ou acrescentar mais campos. Só uma alteração pequena como essa já levava a mudança em código. E isso é caro, sempre é caro. Ele usou uma abstração para isso.
de forma que o programador não se relacionasse com os dados, mas com um sistema que gerenciava os dados por trás. Esse sistema seria responsável por qualquer tipo de acesso, ou seja, você pedia o nome do aluno. O sistema ia buscar lá no armazenamento onde diabos estava aquele nome, como aquele nome estava armazenado, se ele tinha 20 ou 30 ou 40 caracteres. Isso não ia mudar o modo como o programador ia pedir esses dados. Uma vez que o dado fosse respondido, talvez como ele mostrava isso na tela, coisa assim, podia mudar. Mas basicamente você não mudava isso e o programador nem sequer sabia em que arquivos que os programas estariam. Porque isso não interessava ao programa de forma particular. Isso interessava somente ao sistema de banco de dados. O sistema gerenciador de banco de dados sabia quais eram os arquivos, o programador não, e o que acontecia era que o sistema entregava isso para o programa quando fosse o caso. Tem um artigo clássico dele, o Ted Codd essa ideia foi tão revolucionária e importante que ele ganhou um prêmio Turing por isso. Tem um monte de ganhadores do prêmio Turing na área de banco de dados. E o artigo clássico é o Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. Inclusive ele pensava no fato de você compartilhar esse banco de dados, esses bancos, o que também na época, nos anos 70, era não revolucionário, porque o sistema já era multiusuário, mas era uma coisa complexa a se fazer, levando em conta as limitações que havia em termos de hardware, em termos de como arquiteturas funcionavam e coisas assim. Esse aqui é basicamente o artigo dele. Provavelmente depois eu coloco para vocês darem uma lida no próprio Moodle da disciplina. E o modelo racional basicamente diz que as entidades, que são aqui o professor, o curso, o registro no curso, o estudante, o programa, o curso que ele está fazendo, coisa assim, se relacionam de alguma forma, e isso vai fazer com que você crie o conceito de chaves primárias, chaves estrangeiras, ou seja, o professor ele tem que se identificar de forma única. O professor Leandro e o professor Leandro. Como pode existir mais Leandros ou mais professores com nome parecido, até mesmo sobrenome, você acaba tendo que ter um campo que não se repete. No meu caso, o ID de professor dentro do sistema, ou no caso do Brasil, o CPF da pessoa, coisa assim. E você transporta a chave que a gente chama de primária do professor para a tabela de cursos, que passa a ser uma chave estrangeira, porque o curso se relaciona com o professor e assim por diante. Então o modelo passou a ser bastante interessante. Nós, hoje em dia, pensamos o modelo relacional como uma coisa bastante simplista e evidente, mas nos anos 70 isso era basicamente revolucionário porque incluía o fato de que tinha uma camada a mais. Você não acessava os dados. O programador não acessava mais os dados diretamente, ele acessava um sistema que então acessava os dados. Para o hardware da época isso podia ser um peso grande. Tanto que os bancos de dados migraram para sistemas menores com o passar do tempo. A princípio, só os grandes mainframes podiam executar uma tarefa dessa forma. E talvez no começo não tivesse o mesmo desempenho de você acessar um arquivo de forma direta. Talvez mesmo hoje em dia, você acessar um arquivo de forma direta seja mais rápido do que acessar um banco de dados. Se bem que os bancos de dados têm tantos caches de otimizações que até mesmo isso não seja verdadeiro. Mas na época era drasticamente verdadeiro. A partir do momento que a gente começou a pensar em linguagens de acesso ao dado e quanto tempo um programador levava para fazer um simples acesso, um select que a gente faz em SQL com um join dos mais simples possíveis, era uma tarefa hercúlea em termos de programação pura. Aí os sistemas começaram a provar seu valor e passaram a ser considerados como um avanço em termos de redução de custos e de eficiência, de redução de bugs. Então passou a se dar muita atenção a isso. Os anos 70 foram os anos onde o modelo racional foi desenvolvido. O Ted Codd era um matemático, então ele criou um modelo matemático para que o povo de programação fizesse a sua tarefa. E nesse caso nós temos 3 pessoas que acabaram sendo bem relevantes nos anos 70, porque foram as pessoas que implementaram as primeiras versões reais de produtos de bancos de dados relacionais, de sistemas gerenciadores de bancos de dados que eram relacionais. A gente tinha diversas empresas tentando fazer isso, e o Jim Gray trabalhava na IBM e ele foi o desenvolvedor do System R, que foi o sistema que... O System R ainda era um protótipo, ele foi depois o embrião do que a gente chama de DB2 hoje em dia, do SQLDS e os produtos que chegaram até o DB2. Ele tinha muito recurso, o Jim Gray tinha muitos recursos na IBM, e se
qualquer um de vocês fez qualquer transação bancária ou comprou em comércio eletrônico nos últimos tempos, você tem que agradecer a Jim Gray, porque ele criou o conceito de transação. O conceito de transações em bancos de dados foi criado por ele, implementado por ele inicialmente, e de novo a gente considera isso mais ou menos como uma coisa normal hoje em dia, mas nos anos 70 o Jim Gray teve que trabalhar bastante para fazer isso. Ele faleceu, infelizmente, em 2007, 2006, se não me engano. Ele gostava de velejar, ele trabalhava para a IBM e a Microsoft tentou contratar ele a todo custo, mas ele não ia para a Microsoft, mesmo oferecendo muito dinheiro para ele, basicamente porque ele não tinha nenhum prédio da Microsoft perto do mar, do local que ele deixava o barco dele, um veleiro pequeno, imagina. E acho que era em Baltimore, eu tenho que confirmar isso. Mas não tinha um prédio ali, ele teria que se locomover bastante, ele não queria. Quando a Microsoft soube disso, ela criou um prédio do lado do porto, um grande prédio, que hoje em dia chama-se o edifício Jim Gray. Depois de fazer isso, ok. Agora a gente criou um prédio do lado do teu barco, você trabalha para nós? Com essa montanha de dinheiro aqui? Ele aceitou. Trabalhava para a Microsoft e um dia ele saiu velejar no final de semana e não voltou mais. Acho que a NASA e outras pessoas tinham um satélite, ficaram tentando observar ali a região onde ele estava, mas ele foi considerado desaparecido depois de alguns anos. Foi uma perda grande, mas ele contribuiu drasticamente para o banco de dados. Em Berkeley tinha um outro cientista chamado Michael Stonebraker, que está aqui até hoje, e foi responsável pelo projeto Ingress, que depois deu origem ao Postgres. E o Postgres foi usado como base para o Sybase SQL Server, que virou o codebase do Microsoft SQL Server. Então ele é o avô de toda essa linhagem de sistemas de bancos de dados. E o Stonebraker, além de ser um professor de Berkeley, hoje em dia ele é professor do MIT, ele era um empreendedor muito bom. Então ele sempre criava empresas para isso. Então basicamente quase qualquer pesquisa que o Stonebraker faz, ele cria uma empresa para propagar a pesquisa, o que é bastante interessante. O seu projeto de pesquisa, na área de banco de dados em particular, é bem fácil, projetos pragmáticos, é claro, mas ele sempre queria projetos que virem produtos e acaba sendo bastante útil. Ele reclamava bastante que ele não tinha todo o dinheiro que o Jim Gray tinha na IBM para pesquisar, e isso era verdade, ele tinha uma equipe bem menor, mas ainda assim ele criou um banco de dados muito bom, que era o Ingress. A única coisa é que ele, na época ainda não existia um padrão para a linguagem de acesso, como nós temos hoje em dia o SQL, que todo mundo usa em todos os bancos de dados, todo mundo lembra, mas uma coisa mais ou menos simples. E na IBM eles começaram a usar o SQL e o Ingress começou com o CAL, que era uma outra linguagem, que era mais voltada para álgebra relacional, era mais matematicamente completa, mas o SQL era muito mais simples e o SQL na prática venceu essa disputa e o Ingress sofreu bastante porque eles tiveram que redesenvolver uma parte substancial do código para suportar isso. Basicamente por isso que o Ingress talvez acabou se tornando... O Ingress era um produto, né, um produto vendível, vendido. Ele foi redesenvolvido com o Postgres mais tarde. E junto com isso, tinha uma pessoa que não tinha, inclusive acho que abandonado a graduação, não tinha conseguido pagar a graduação, e ele trabalhava com uma empresa do governo que começou a ter problemas com muitos dados e pensou em usar um banco de dados. Ele fez um acordo com essa empresa e disse, olha, você me demite e eu crio uma empresa e eu desenvolvo um banco de dados e vendo para você, pode ser? Ele leu os artigos da IBM e de Berkeley e implementou sozinho a primeira versão do Oracle, que ele chamou de Relational inicialmente, mas era um nome que já estava registrado, ele não pôde usar esse nome, então ele trocou o nome para Oracle. E eu não preciso dizer o sucesso que ele teve com esse produto. O Oracle é um dos bancos de dados mais vendidos no mundo até hoje. A Oracle como empresa tem suas questões, obviamente, como qualquer empresa tem. O Larry Ellison, ele é um pouco excêntrico, assim, para dizer pouco, mas ele certamente é um programador brilhante, porque inclusive quando a Oracle teve alguns... Ele obviamente passou a ser o CEO da empresa, afastou um pouco da área técnica, e nos anos 90, se não me engano, a Oracle teve alguns problemas que, por conta de problemas técnicos, ele estava tendo problemas com vendas e perdendo clientes, coisas assim. Ele deixou a área, abandonou a administração, voltou para a área técnica, voltou a colocar a mão na massa, resolveu os problemas, reergueu a Oracle. Ele é um programador bastante brilhante. E a Oracle é uma empresa muito grande, uma das maiores empresas de software do mundo e focada em banco de dados em particular. Jim Gray ganhou
Turing Award por causa das transações, basicamente por causa disso. Então é um Turing Award winner. O Stonebraker ganhou o Turing Award por conta de um artigo muito clássico dele e por conta da obra, da vida toda dele, que foi bastante relevante também. O Turing Award do Stonebraker foi recente até, foi há menos de 10 anos atrás. E o Larry Ellison, um bilionário, não sei se ele tem muita preocupação com o Turing Awards, não liga tanto para Turing Awards, mas essas 3 pessoas foram as pessoas que criaram o mercado de banco de dados relacionais como nós conhecemos hoje. Os primeiros produtos, bem na verdade, o primeiro produto de banco de dados comercial não foi nem o da IBM, nem do Berkeley, foi da Oracle. A IBM estava com tudo pronto, mas como é uma empresa muito grande, ela tem que... O System R era um protótipo só, apesar de estar instalado em mais locais, mas não era um produto de prateleira para ser vendido para clientes, talvez só a NASA usasse ou coisa assim. E a Oracle tem o título de seu primeiro produto que foi vendido com a prateleira. Então é um produto que qualquer um pode pedir para comprar, para instalar. Obviamente não é tão simples essa instalação, esse processo no começo. Mas o Oracle foi o primeiro produto comercial de banco de dados existente. E nos anos 80 o modelo racional, nos anos 70, o Oracle foi lançado em 78, eu acho, então na final dos anos 70, eles passaram a década inteira trabalhando em cima disso. Não era uma tarefa fácil, a tecnologia era bastante complexa. Mesmo hoje em dia, programar um banco relacional é uma tarefa complexa, você precisa de bons programadores para isso. Mas nos anos 80 a coisa se cristalizou e o modelo relacional venceu. O DB2 foi lançado muitos anos depois do Oracle, passou em 83 somente, e nós tínhamos um outro problema, cada banco de dados usava uma linguagem de consulta diferente. E a linguagem de consulta passou a ser o meio de relacionamento do programador com o banco de dados. Como se não acessava mais os arquivos diretamente, você usava essa linguagem de consulta. E o Ingres usava o CAL e o System R, o Oracle, usava um SQL. Apesar do próprio Larry Ellison ter lido os artigos do Stonebraker, ele lendo e comparando com o System R, ele achou que o SQL seria mais bem aceito pelos programadores, apesar de não matematicamente tão completo, e ele estava certo. E sim, você tem que privilegiar os programadores, porque os programadores acham mais fácil, mais simples, é melhor. Basicamente porque se é mais simples, o programador vai errar menos, e a gente quer um custo menor em termos de desenvolvimento, então passa a ser interessante. Quando eu comecei a trabalhar em computação, no final dos anos 80 do século passado, ainda existiam vários bancos de dados com linguagens diferentes. Então, o DBase tinha uma linguagem de acesso, o Zin tinha uma outra linguagem de acesso, o FlexBase tinha uma outra linguagem de acesso também, não era FlexBase, Flex tinha uma outra linguagem de acesso, DataFlex. E isso era péssimo, porque basicamente você fazia a mesma coisa. Eu quero selecionar esses campos dessa tabela com esse filtro aqui, por exemplo. E os comandos eram quase iguais, mas com palavras-chave diferentes aqui e ali, com um jeitinho um pouco diferente de colocar os parâmetros e tal, e isso era bastante irritante. Mas logo depois, naquela época havia um tempo maior de dilatação entre as coisas acontecerem realmente, passarem a ser propagados por todos os produtos, né? Mas com o tempo a SQL passou a ser o padrão e ninguém mais falava sobre isso. A gente tinha vários bancos de dados disponíveis, então, como eu comentei, a partir do Ingress foi criado o Postgres, porque levou muito tempo eles reimplementarem SQL, isso acabou tirando um pouco do mercado deles, e a fonte do Ingress estava parcialmente disponível e a fonte do Postgres passou a ficar completamente disponível. Então, a partir disso, depois de algum tempo, então, a partir disso, outras pessoas começaram a usar partes desse código. O Sybase foi um deles, e o Sybase SQL Server tem um acordo de compartilhamento de base com a Microsoft já há muito tempo, e o SQL Server da Microsoft é baseado no SQL Server da Sybase. Então, dá para dizer que o Ingress gerou o Postgres, que gerou o Sybase, que gerou o SQL Server, então tem um ponto em comum de todos eles. Haviam outros bancos de dados bem numerosos na época, além de Ingress, Sybase, Informix, que depois foi comprado pela IBM, a própria Oracle, que começou a ficar muito grande. Com o tempo, esse mercado foi ficando mais restrito, né? Hoje em dia a gente tem um número de produtos menor, infelizmente, de banco de dados, o que não é tão bom assim. E o modelo racional nos dá uma série de vantagens muito boas. Os bancos nacionais nos dão uma série de vantagens. Primeiro que é o modelo racional. Afasta o programador dos detalhes físicos e como é que implementa alguma coisa. Por si só, isso já é bastante importante. O modelo nos dá persistência, a gente salva, grava e recupera coisas ali dentro. Sim, a gente salva e recupera coisas com várias tecnologias, mas o modelo racional nos dá uma maneira fácil de fazer isso.
sem ter muito custo, inclusive em termos de programação. Outro ponto interessante que já vem embutido no modelo relacional é o conceito de concorrência e de transações. Então, já pela natureza deles, os produtos já foram criados imaginando que você teria um conjunto grande de usuários acessando a base de dados ao mesmo tempo. Então, o programador não precisava se preocupar mais com isso. E eu lembro quando eu estava na graduação e primeiros empregos, você tinha que se preocupar em quem estava acessando o arquivo ao mesmo tempo que você. Nos sistemas de banco de dados, quem se preocupa com isso é o banco de dados. Você faz sua query, você faz seu pedido e o dado vem. Ou você grava o dado. Outro ponto, transação. E se mais pessoas... A concorrência é interessante para leitura, diz mais respeito de leitura, mas a transação diz mais respeito à gravação. Se você está gravando informações, quem está gravando junto com você? Quem consegue acessar a informação? Quem consegue gravar primeiro? Mais complexo. Se por acaso a informação que você está gravando não é uma informação unitária, você está alterando o nome só de um cliente. Você está gravando uma nota fiscal onde você tem que, por exemplo, gravar na tabela de pedidos, gravar na tabela financeira, gravar na tabela de estoque de produtos, porque você está baixando o estoque, e ou tudo isso acontece, ou nada disso acontece e vai ter gente acessando ao mesmo tempo. Que é o conceito de atomicidade, que é o tudo ou nada que ele possui. De novo, quem se preocupa com isso é o banco de dados. Você pode interferir em um pouco de como o banco de dados faz isso, você pode... tem opções avançadas para você pedir que suas queries vejam transações completas ou não, por exemplo. Mas, via de regra, a preocupação da transação é do banco de dados. Outra coisa é ter uma linguagem única. A gente tem o SQL, passou a ser ANSI nos anos 90, se não me engano, nos anos 80, na realidade, final dos anos 80, e o padrão ANSI, ele sempre acaba sendo estendido um pouquinho para os produtos. Na realidade, a gente vai discutir isso mais tarde, mas os produtos dão mais features ao SQL, inclusive para reter mais clientes, né? Para conquistar clientes. Então, o SQL do ANSI não é assim tão ANSI, mas ele é padrão suficiente para você aprender SQL e no máximo se virar com as nuances de um banco de dados novo quando você começa a mexer com ele. Mas é uma linguagem unificada, não há comparação com o mundo onde a gente tinha que usar uma linguagem de acesso para cada banco que aparecia. É uma ferramenta básica para integração de dados, porque em muitos sistemas ainda existentes o dado é acessado por diferentes aspectos da empresa, ou diferentes sistemas da empresa, porque está gravado no banco de dados. Então o banco de dados serve como um método de integração. A gente tem outras metodologias hoje em dia, mas os bancos de dados ainda são uma fonte de integração bem evidente. E tem um suporte muito grande da indústria e da academia. Todos os cursos de graduação falam sobre banco de dados. Banco de dados é um aspecto importante em qualquer curso de graduação, de computação e de várias áreas de engenharia, inclusive, porque é mais fácil acessar dados dessa forma. O número de profissionais que nós temos no mercado que conhecem SQL, que conhecem os produtos, é um número muito grande, então você consegue coletar isso de maneira simples. E os produtos são relativamente antigos, quer dizer, imaduros. O Oracle, o SQL Server, o Postgres, o MySQL, são produtos com muitos anos no mercado, e muitos problemas foram achados no decorrer desses anos, que foram resolvidos, e muitas necessidades de usuários já foram contempladas. Então, é um produto que consegue atender, muito provavelmente, quase que 100% das necessidades que uma empresa, que uma corporação, que uma pesquisa possa ter. E continuam avançando. Então, a maturidade desse mercado é muito interessante, porque basicamente a gente está há quase 50 anos com isso. Nos anos 80 a gente teve algumas mudanças em relação, porque as linguagens, nos anos 80, 90, as linguagens orientadas a objetos começaram a aparecer. Smalltalk, Java e outras passaram a ser muito utilizadas, e daí a gente começou a ter problemas, porque na realidade uma classe pode acabar se mapeando para mais de uma tabela em geral. A classe tem a intenção de agregar várias informações a respeito de uma entidade e as informações acessórias também. As classes têm herança, por exemplo, e tabelas não têm tanto herança, apesar de que muitos bancos de dados permitem herança nas tabelas, o que ainda é um pouco discutível até que ponto isso é orientado a objeto ou não. E tem o problema do Relational Object Impedance Mismatch, porque se você tiver, a gente tem os diagramas de entidade de relacionamento, né, diagrama de tabelas. Se por acaso o teu diagrama de classes for idêntico ao teu diagrama de tabelas, certamente um dos dois está errado.
ou você está mexendo com dados muito simplistas, né? Mas se for um sistema relativamente grande, eles devem estar errados. E daí surgiram os sistemas de bancos de dados orientados a objeto. Quantos sistemas orientados a bancos de dados vocês lembram, assim de cabeça? A ideia é que a gente acabou solucionando isso por questões diferentes, o porquê disso, né? Então, os Object-Oriented Database Systems foram a primeira solução, mas nós começamos a fazer outras coisas, como, por exemplo, camadas de persistência. Object Relational Mapping. Camadas de software que liam nossas classes e daí interpretavam de que maneira seria mais fácil gravar isso dentro do sistema de banco de dados, independente de qual sistema de banco de dados. E isso acabou tendo um desempenho melhor do que os sistemas orientados a objetos, que acabavam não tendo como competir com a maturidade que os sistemas relacionais já tinham nos anos 80 e 90, que não eram tão velhos assim. E hoje em dia tem poucos bancos de dados orientados a objetos no mercado e a gente usa um pouco disso nos bancos documentais, né, como XML, JSON e outros. A tecnologia em si acabou sendo usada ali. Nos anos 90, a gente continuou. Na realidade, a disputa entre orientação a objeto e banco de dados no Brasil acabou acontecendo nos anos 90. Nos anos 90 foi que a Microsoft fez um fork do Sybase, adquiriu o Codebase e criou o SQL Server. Tinha um banco de dados chamado MSQL, que era aberto, e o MySQL foi escrito para substituir esse banco. E o Postgres também ganha suporte a SQL, então a gente vê os dois principais bancos abertos hoje em dia começarem a ter a sua implementação. Eu lembro que eu usei o Postgres eu usei o MSQL, ainda era usado nos anos 90, e usei o Postgres no meados dos anos 90, na segunda metade dos anos 90. Ainda era uma instalação bem crua, e ele é uma opção para banco relacional, mas ainda naquela época os bancos comerciais, Oracle e outros tinham uma vantagem muito grande no meio. Nos anos 2000 a internet apareceu, a gente teve que começar a colocar os sistemas na internet e isso fez com que os grandes players tivessem uma vantagem, porque eles tinham mais maturidade nisso e conseguiam aguentar uma escalabilidade maior. Quando você pensa em internet, você pensa em escalabilidade, não só centenas, talvez milhares de clientes ao mesmo tempo. Enquanto que na sua empresa você tinha lá suas dezenas ou centenas de pessoas no máximo, pensando no banco de dados da própria instituição, da própria universidade, nos anos 90 ele tinha que atender ao pessoal da secretaria, aos coordenadores de curso. Acho que os professores nem tinham acesso a fazer chamada, não tinham acesso a fazer chamada no sistema nos anos 90, a gente preenchia um diário de classe em papel, na realidade. Então, eu acho que contavam as dezenas de pessoas que tinham acesso ao sistema que acessavam o sistema acadêmico, que por conseguinte acessavam o banco de dados. Assim que a internet começou a aparecer, isso ficou mais evidente. As primeiras matrículas online começaram a acontecer nos anos 2000 e alguma coisinha, um pouco depois disso. Aí a gente passou a ter, em alguns momentos, dezenas de milhares de usuários ao mesmo tempo. Então, um banco tem que escalar muito bem para suportar tudo isso. E alguns bancos open source não faziam isso, mesmo bancos comerciais tinham dificuldade, empresas começaram a criar os próprios middlewares, quer dizer, tecnologias no meio para criar vários nós independentes e dividir a carga, coisa que os bancos de dados com o tempo começaram a fazer, como replicação, sharding, que permite que o banco de dados suporte mais clientes e mantenha a consistência em cima disso. Nos anos 2000 também os Data Warehouse começaram a aparecer. Dr. Ralph Kimball criou o conceito de você ter as tabelas em uma outra estrutura e pensar num banco de dados que é feito para OLAP em oposição ao LTP. O OLAP é o Online Analytical Processing, que são bancos de dados que são feitos para consultas, para você analisar informações do seu negócio. Os sistemas de Data Warehouse são baseados nisso, a gente tem os Data Marts com Data Warehouse, e em cima disso a gente coloca Data Mining, Business Intelligence e outros sistemas que vão servir para criar dashboards para que o usuário possa não só ver o estado atual da corporação, da empresa, como fazer prospecções para o futuro. Nem sempre os BIs são usados para isso. Em algumas vezes os BIs acabam virando só um gerador de relatórios mais dinâmico, mas você pode fazer algumas extrapolações, né? Como tentar verificar se eu mexer nesse ou nesse insumo na minha indústria, eu vou ter lucro ou vou ter prejuízo no ano que vem baseado no que eu conheço do meu comportamento atual. E os sistemas eram previstos para trabalhar com transações. Então todos os sistemas de bancos de dados estavam focados em ser transacionais, que é Online Transaction Processing, onde você tem clientes tentando gravar informações ao mesmo tempo, disputando inclusive essa gravação. Os bancos OLAP eram para leitura.
Então, a princípio, dá para imaginar que, como a leitura é mais simples, os bancos seriam rápidos, mas como estavam previstos para trabalhar com transações, eles não eram tanto. Então, alguns tipos de modelos diferentes foram criados, notadamente os bancos colunares, usando o Decomposition Storage Model. Com os bancos colunares, um banco relacional, em geral, ele é gravado linha por linha dentro do disco, ou processado linha por linha. No banco colunar, uma explicação bastante simplista, você grava um arquivo por coluna, que está na tua tabela do banco de dados, imaginando que as consultas, boa parte das vezes, não vão usar todas as colunas de uma tabela. E que as colunas, as tabelas dentro do OLAP são bem largas, de um número grande de colunas. Isso faz com que alguns bancos sejam 100 vezes mais rápidos do que um banco relacional convencional. O Vertica, por exemplo, que está aqui embaixo, é um banco colunar criado a partir de um projeto do Michael Stonebraker. Ele criou um projeto de pesquisas com o AgeBase, o CBase, Column Database, que é um projeto que você pode baixar até hoje, um open source, provou que esse conceito era interessante no começo dos anos 2000, e a partir disso criou uma empresa chamada Vertica, que foi vendida para IBM, para HP, depois, se não me engano, por 300 milhões de dólares e coisa assim. Ele tinha mais sócios, obviamente ele não pegou todos os 300 milhões de dólares, mas quando ele recebeu o prêmio Turing de $1 milhão anos mais tarde, decididamente ele já era milionário. E tem os outros bancos de dados que usam esse modelo, como Netezza, MongoDB e alguns outros. E a ideia é que você consiga, para leitura e para leituras que são feitas em Data Warehouse, usando BI, um desempenho largamente superior a um banco transacional. E aí você vai ter que ter o teu banco transacional para atendimento de dia a dia. No fim do dia você grava os dados para o teu banco colunar, teu banco de analytical, e processa os dados lá. Você tem essa divisão, apesar que nós temos tendências também dos bancos semi-híbridos hoje em dia. E nos anos 90 também apareceram os bancos semi-estruturados em XML. Então muita gente apostava que os bancos XML seriam o futuro, que a gente usava tudo em XML, Web Services REST, o dado gravado em XML direto no banco, acessando XMLs e tal, com consultas baseadas em XML, o que não aconteceu tanto assim, mas ajudou a dar origem aos bancos NoSQL documentais hoje em dia, que são em JSON, uma simplificação específica do XML. Eu acho que dá para rodar XML em boa parte desses bancos também, se precisar. Isso aqui é um pouquinho de ETL, então você tem um monte de informações que vão passar por um processo de extração, transformação e loading, carregamento, e vão ser guardados dentro do teu Data Warehouse, do teu Data Mart. Data Warehouse, Data Mart é outro conceito. E vai passar para análise analítica, para relatórios, para data mining, você usa dessa forma. Os Data Marts daí são repositórios possivelmente externos também, onde você enriquece dados do teu Data Warehouse. Então, no Brasil a gente tem muitos dados públicos no IBGE, no Ministério da Economia, coisa assim. Quem sabe você possa integrar esses dados para enriquecer a informação que você tem sobre o seu cliente, sobre outras entidades, e ganhar com isso. Gera os seus cubos OLAP, que é a maneira pela qual os dados são organizados lá, e faz suas análises. Eu creio que vocês tenham uma disciplina só sobre dados analíticos, é interessante que vocês possam cursar depois. Nos anos 2000, com a internet e todo o resto, houve um foco maior em disponibilidade, escalabilidade, e aí um outro tipo de banco interessante passou a ter aparecer bastante, que são os bancos NoSQL. Os bancos NoSQL, a princípio, o nome mesmo diz que é não SQL, a gente não tem SQL, mas na realidade o NoSQL, o Stonebraker tira salvo, hoje em dia virou not only SQL ou not enough SQL, not yet SQL. Na realidade, os bancos organizam os dados de maneira diferente. Então, aqui tem alguns exemplos. O Neo4j é um banco em grafo. O MongoDB e o CountDB são bancos documentais que armazenam um documento JSON ou XML, JSON, na maioria das vezes, dentro da base. O Cassandra é um banco que a gente chama de Column Family. Então, ele organiza os dados baseado em famílias e colunas de dados. O Redis é um banco key-value, onde ele só armazena um hash para fazer um key-value rápido. E esses bancos têm sua função bem específica. Enquanto o banco relacional ele consegue ser bastante genérico e gerenciar informações de diferentes tipos, acesso a diferentes informações, os bancos NoSQL daí são voltados para aplicações em particular.
O Neo4j você claramente vai usar quando tiver necessidade de alguma coisa que se mostre mais adequada em grafos, como relação entre clientes, compras e coisas assim. O MongoDB e o CouchDB são muito rápidos por usar acesso tudo, de forma mais simplista em relação a documentos JSON. Você agrega dentro do JSON várias informações, mais ou menos como os bancos unitários de objetos faziam, de toda uma entidade. Então, o cliente já está ali com todas as notas fiscais e pedidos dele, por exemplo. O aluno está ali com todos os pedidos que ele já fez. Então, para esse tipo de acesso é muito rápido. Agora, se quiser acessar a disciplina e ver os alunos que estão dentro dela, você teria que varrer uma base inteira. Então, talvez tenha que duplicar dados ou criar uma estrutura. Os bancos são fortemente dependentes da estrutura e do que você quer fazer com eles. O Redis é muito bom. Redis ou Riak são dois bancos muito bons para trabalhar com key-value, que são muito úteis quando você quiser fazer perfil web de usuários ou coisa assim, mas você não vai fazer uma query com joins mais complexa aqui dentro. E boa parte deles são schemaless ou schemaless, onde você não tem uma definição prévia de como os dados são colocados, como nos bancos relacionais. Nos bancos relacionais, a primeira coisa que você faz é um create. Você cria lá a sua tabela, seu banco de dados. E quando você cria, você diz qual a estrutura, quais são os campos, quais são os nomes dos campos, os tipos e os tamanhos dos campos. Se você tiver que alterar isso, você tem que dar um comando específico para alteração, que pode ter impacto em cima disso. Ou seja, todas as informações dentro de uma tabela, de um banco de dados relacional, têm exatamente a mesma estrutura. É muito previsível nesse sentido. Isso ajuda para que você possa fazer otimização, encontrar informações, cruzar informações. Em um MongoDB, por exemplo, você pode gravar um documento JSON com um campo, o próximo documento sem aquele campo, o próximo documento com mais campos. Em um campo, o campo código é string, no outro ele é int. E está tudo bem. O banco aceita isso. Você não vai precisar verificar isso quando você grava. Só que quando você lê, você tem que analisar, porque se você for usar essa informação, se aquele campo é int ou é string, isso pode fazer uma certa diferença, claro. Então você tem algumas diferenças em prol, geralmente, de desempenho, de praticidade. Então ele cumpre algumas funções, mas não cumpre em todas. Em bancos relacionais nós temos o conceito de ACID, atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Na realidade, tudo é atomicidade. Eles meio que forçaram a sigla para ficar ACID, ácido. Se isso aqui já era lame, já era vergonhoso o suficiente, o pessoal do NoSQL foi além e criou base. Já que é ácido, então nós somos uma base. Quem tem essas ideias? Aí o base é Basic Available, Soft State, Eventual Consistency. Basicamente o que está aqui é Eventual Consistency. Quer dizer que de vez em quando vai dar problema. O típico sometimes shit happens. E se alguém tem que se preocupar com isso, é você, programador. Então, se um documento no Mongo vem com um tipo de dado, outro vem com outro, o banco está tudo bem, o problema é teu. O banco não verificou isso. O banco relacional verifica. O banco NoSQL não. Então eu tenho que usar um relacional para isso. Não. O banco relacional gasta um certo tempinho para fazer essas validações. No banco NoSQL você não gasta esse tempo. Portanto, você pode ganhar algum desempenho que seja crucial para aquela sua aplicação web que está numa escalabilidade muito alta. Como ele não tem transações também, o Mongo, por exemplo, tem, mas ainda, mesmo nas versões novas, uma transação eventual. Mas, como você não tem transações, você pode fazer sharding, replicações de forma muito fácil. Você pode partir sua base de dados, espalhar por vários nós, sem problema nenhum. Tem um paper que mostra que bancos relacionais, acima do 8º, 9º nó, você não consegue ganhar desempenho. Ganha em segurança, mas não em desempenho. Então tem uma série de conceitos bem interessantes aqui. E, a princípio, eles não usavam muito SQL, apesar que hoje em dia quase todo banco NoSQL usa SQL. Eu uso ferramentas que usam SQL em cima de banco NoSQL. Mas o Mongo, por exemplo, tem a linguagem de acesso dele. O Neo4j também. O Cassandra tem uma linguagem de acesso e tem o CQL, que é o Cassandra Query Language, que é um SQL, basicamente. Redis é uma API específica de acesso. Então, algumas coisas mudam. Quem sabe de tempo de a gente falar mais sobre bancos NoSQL no final da disciplina. Não é parte do que a gente precisa, mas é sempre divertido. Eu explico mais calmo o teorema CAP, que é consistência, disponibilidade e tolerância a partições. D3, escolha 2, porque não há meios, isso foi provado matematicamente, de você conseguir os 3.
É como aquela piada que diz sobre software, né? Que você pode ter o software feito rápido, bom, eficiente ou barato. Dos três, escolha dois. Se você pedir os três ao mesmo tempo, você não vai conseguir. E recentemente a gente passa a ter alguns sistemas mais complexos, que são sistemas híbridos, NewSQL ou Hybrid Systems, coisas do gênero. E tem alguns exemplos muito bons, como por exemplo o SAP HANA, e o Hyper, que foi comprado pela Tableau recentemente, bem na verdade, que o que ele faz é te dar o mesmo desempenho em Analytical do que ele tem em transacional, mantendo o ACID. Tem diversas soluções para isso. Eu acho que o VoltDB tem mais informações sobre isso. O Hyper também tem mais informações sobre isso. O SAP HANA, a SAP, ela criou isso, fez isso de forma mais fechada. Basicamente para substituir o Oracle nas instalações de SAP. Então hoje em dia você não usa mais Oracle, eles preconizam o uso do HANA no lugar. E a ideia é que você tenha dois engines rodando em paralelo. Então um engine é um engine transacional, que trata a transação, e o outro engine é um engine OLAP. E internamente os dois comunicam, então você tem diversas chances para isso. Quer dizer, você grava um transacional, daí já replica rapidinho para o teu banco, para o teu engine OLAP. O SQL Server da Microsoft também está implementando essa questão de dois engines, ou a Oracle também. Mas isso é um certo futuro de sistemas, que é o fato de você ter um banco que faz transação rápido e responde rápido para consulta. Faz o melhor de todos os mundos. E, claro, tem alguma perda no meio. Não há como você fazer, não tem almoço grátis. Né? Você tem que, de alguma forma, compor a solução de alguma maneira. E, basicamente, o que a gente percebe é que os sistemas mudaram bastante dos anos 70, mantendo a mesma base de funcionamento que eles tinham, que eram sistemas relacionais. E os sistemas são bastante competentes, são bastante maduros. Tem o paper que deu o prêmio Turing, não Turina, ao Stonebraker, é esse paper que é One Size Fits All. A idea whose time has come and go. É o fato de que você não pode mais ter aquela questão de tamanho único, tipo camiseta de evento, né? Você vai num evento, banco de dados, uma conferência qualquer, só fazem camiseta de um tamanho só. Eu sou baixinho, eu saio com vestido, né? Tem amigos meus mais altos que saem com um umbigo de fora às vezes. Então, tamanho único não funciona nem para roupa. Quem dirá para uma solução de software? E os bancos de dados relacionais eram mais ou menos tamanho único, one size fits all. Porque você comprava um Oracle que ele fazia bem OLTP, mas ele também tinha que servir bem para consulta. E não que a Oracle pensasse nisso, mas o usuário usava ele para tudo, qualquer coisa que fosse para banco de dados. Isso acaba sendo complexo porque você pode já ter hoje em dia soluções de software que são mais específicas para mercados verticais. E o Stonebraker coloca isso como interessante, que é muito bom que você use esses mercados verticais e possa trabalhar dessa forma. Nós temos diversos modelos de dados, né? Como a gente tinha comentado, modelo hierárquico e redes, que eram os antigos, relacional, que é o mais perene até hoje. No NoSQL, a gente tem aqueles 4 modelos que eu comentei brevemente, a gente vai comentar depois disso. Hoje em dia, os NewSQL híbridos são importantes, modelos de matriz são úteis para machine learning, coisas assim, mas o nosso curso vai se mostrar, evidentemente, mais voltado para modelo relacional. E a gente ainda faz muita coisa com banco de dados em termos de pesquisa e desenvolvimento. Como eu comentei mais algumas vezes, é uma área muito pragmática que movimenta muito dinheiro, um mercado multibilionário. Então tem muito dinheiro para pesquisa em banco de dados. As pessoas querem pesquisar em banco de dados porque isso rende dinheiro, rende mais desempenho, rende mais escalabilidade em qualquer outro aspecto. Tem muitas coisas para serem feitas com bancos relacionais convencionais, trabalhar com índices, com otimização de queries, com balanceamento. Eu tenho 2 amigos pesquisando índice só, na Alemanha, por exemplo. Tem gente pesquisando como melhorar um banco de dados usando a rede, resolvendo coisas dentro de dispositivos de rede, por exemplo. Desenvolvimento de bancos NoSQL também é interessante, porque eles são uma tecnologia que vão se manter aqui por um bom tempo. O MongoDB já tem transações limitadas, mas tem. Outros bancos NoSQL também possuem. Bancos para machine learning, como bancos de matriz. Bancos embarcados, como o DuckDB, que é para IoT, para dispositivos embedded ou coisas assim. E um monte de coisas que passaram a ser úteis quando a gente começou a pensar em machine learning, em analytical, em data science hoje em dia, que é o fato de que os dados não estavam tão limpinhos e tão preenchidos como estavam antigamente. Então talvez um certo campo tenha lá 30% de preenchimento na base, o resto está tudo nulo, ou está preenchido errado. Como é que você tenta compor isso? Você pode tentar adivinhar o que aquele usuário teria naquele dado. É um pouco arriscado, mas pode ter uma certa certeza. Então você tem que preencher esses gaps. Cleaning é um processo que eu tenho 3 amigos pesquisando em cleaning.
porque é muito relevante. E quando você vai usar um dado dentro de um algoritmo de machine learning, por exemplo, o dado tem que estar bastante coerente. Caso contrário, tua previsão ou tua organização vão ser péssimas. Então, o clean dos dados é importante. Outra coisa é o fato de você começar a usar dados com LGPD, com GRP, com leis pelo mundo inteiro, que você não pode divulgar exatamente a identificação do usuário. Então, se você quer usar dados médicos para fazer pesquisa médica, mas você não pode ter acesso ao nome do paciente. Então tá bom, só substitui por um nome aleatório. Mas tem uma série de outras questões no meio disso, como é o fato de que com alguns poucos dados só aleatórios, quem sabe você possa reverter ainda e achar aquele usuário depois e penalizar ele por alguma coisa. Então, tem uma série de áreas de pesquisa, desenvolvimento, indústria mesmo, para tratamento de dados também, que pode ser interessante. Bom, essa aqui é a nossa bibliografia, eu já havia comentado sobre ela, então obrigado. Isso aqui é um histórico acompanhado geral sobre o banco de dados, e é muito importante conhecer isso, conhecer esses produtos, conhecer esse histórico, para que você possa achar soluções que ainda possam ser aplicadas hoje em dia. Em áreas pragmáticas, industriais, como o banco de dados, isso é bastante importante. Eu espero que você possa fazer um bom uso de toda essa informação. Obrigado.